Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimos amigos, salve Maria, bem-vindos a mais um domingo do Senhor, domingo no qual nós somos confrontados com o Evangelho de São Marcos, uma vez mais. Tivemos 5 semanas sendo acompanhados por São João Evangelista, o Evangelho de São João, e agora novamente voltamos o nosso olhar para este Evangelho de São Marcos, neste 22º domingo do tempo comum, o último domingo deste mês de agosto. E este Evangelho que nos é dado é o início do Evangelho, do capítulo 7 de São Marcos, no qual Nosso Senhor é recebido, ou recebe, uma delegação que vem de Jerusalém. São fariseus e escribas. Para termos um pouco de ideia do que está aqui a acontecer, vejam que Nosso Senhor, no capítulo anterior, no capítulo 6, São Marcos narra que Nosso Senhor tinha andado sobre as águas, ou seja, na Galileia, no norte do país, e depois de fazer uma série de milagres e todos os que tocavam na orla do seu manto eram curados, etc. São Marcos diz, então, que chega diante de Jesus e dos apóstolos que estavam com ele, uma delegação vinda de Jerusalém. Então diz, naquele tempo, reuniu-se à volta de Jesus um grupo de fariseus e alguns escribas que tinham vindo de Jerusalém. Então vejam, para termos um pouco de ideia, Jerusalém até ao mar da Galileia, ao lago de Nazaré, tinha vários nomes, são mais de 100 quilómetros, são cerca de 150 quilómetros de viagem. Quer dizer, o que é que fez estes homens ir até ao lago de Nazaré, ao mar da Galileia, ter com o Nosso Senhor? O que é que eles tinham ouvido de Nosso Senhor? Os milagres, os diálogos, os ensinamentos. Quer dizer, eles ficaram meio apreensivos. Mas o que é isto? Quem é este? Quem é este agora que atrai as multidões, faz milagres, expulsa demónios? E então, eles ficaram, sobretudo, com essa pulga atrás da orelha, digamos assim, sobretudo porque Nosso Senhor não provinha de nenhuma escola rabínica. Nosso Senhor não tinha frequentado a escola rabínica de Jerusalém, dentro de qualquer outra cidade. Nosso Senhor não era conhecido no meio deles como um mestre ou como alguém que tinha sido discípulo de tal e tal mestre, como era de uso comum entre os judeus. Logo, como é que este homem, que não tem a formação, sobretudo não tem a nossa formação, que nós é que somos os doutos aqui, como é que este homem tem essa capacidade? E então, em face disso, eles decidem empreender esta viagem, que foi uma viagem longa, de vários dias, e vão ter com o Nosso Senhor. E ao chegarem diante de Jesus, viram, diz aqui o Evangelho, que alguns dos discípulos de Jesus comiam com as mãos impuras. Isto é, sem as lavar. Não é que os apóstolos eram, digamos, pessoas assim um pouco educadas e que não lavavam as mãos, não. É que aqui, concretamente, esta, digamos, higienização, vamos colocar assim em termos atuais, esta higienização era uma higienização que não tem nada a ver com um rito que nós fazemos antes de comermos, não é? Sentamos-nos à mesa e antes lavamos as mãos, estamos com as mãos sujas. Não, era uma questão de pureza legal. Era um rito de pureza legal. E este rito tinha uma série de aspectos e de características e de pormenores que eram uma espécie de uma enrolação completa, uma espécie de novelo de lã de preceitos e de particularidades. E então, São Marcos escreve a pessoas que não conheciam os preceitos judaicos, nós mesmos também hoje em dia não conhecemos, enfim, sabemos que existiam realmente as 613 leis, chamada a tradição oral, não é? Que vinha desde o tempo de Moisés, mas nós não temos muita ideia dos pormenores. O modo de fazer, o modo de fatsiendi dos rituais é que talvez se tenha perdido, alguns talvez ainda se pratiquem hoje em dia. Bom, mas o São Marcos, uma vez está a escrever para um povo diferente, vai esmiuçar bem a questão e diz: na verdade, os fariseus e os judeus em geral não comem sem ter lavado cuidadosamente as mãos.
Dá a ideia um pouco até do que está a fazer agora, tem de explicar por causa do Covid, tem de lavar as mãos 2 vezes e não sei o quê, esfregar bem entre os dedos, não sei o quê. Mas eles, não era só isso, não, era uma prática muito mais rigorosa, conforme a tradição dos antigos. E depois vai dar aqui alguns exemplos em relação à lavagem de copos, de jarros e de vasilhas de cobre. Então São Marcos dá-nos então este apanhado sobre o ritualismo que existia entre os judeus e, maiormente, entre os fariseus e os escribas, porque eles é que eram os grandes delegados disso. Eles é que tinham trazido isso desde tempos antigos, sobretudo os escribas e as grandes autoridades. Os fariseus eram mais recentes, mas os fariseus eram os que mais se tinham aferrado a isso. E então Nosso Senhor, como nós vamos ver aqui, vai ser confrontado com esta pergunta. Os fariseus e escribas perguntaram a Jesus: porquê é que não seguem os teus discípulos a tradição dos antigos e comem sem lavar as mãos? É muito interessante que no original grego e no próprio latim, na tradução da Vulgata, o seguir os discípulos, ou seja, a tradição dos antigos, é caminhar com a tradição dos antigos. Não é? Ambulare iuxta traditionem, ou seja, caminhar com a tradição. Então, porquê que os apóstolos, porquê que os discípulos de Jesus, Nosso Senhor, eles não acusam Nosso Senhor, eles acusam os discípulos? Porquê que eles não caminham com a tradição? Ou seja, no grego é caminhar numa certa direção, ou seja, numa determinada direção. Porquê que eles não fazem esta prática que todos nós fazemos? Porquê que eles não utilizam esses rituais que todos nós utilizamos? E Nosso Senhor aqui vai abrir-lhes os olhos e os ouvidos bastante bem, porque vai dizer: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Ora, com isto nós ficamos, mas Senhor, mas porquê que são hipócritas? Mas afinal de contas eles praticam a lei. Estão a praticar todos a lei. Estão a ver aos pormenores os aspectos da lei. Ora, mas o problema é que eles estão a olhar para a lei com um enfoque completamente errado. Porque Nosso Senhor, evidentemente que Ele é favorável à lei. É óbvio que é favorável à lei. Só que é preciso fazer aqui a distinção entre a lei autêntica e a lei que veio da tradição. Não é? Então, a lei autêntica, a lei escrita, é a lei que foi dada por Moisés. São os 10 mandamentos. Só os 10 mandamentos. Evidentemente que existiam uma série de preceitos e de rituais em torno dos 10 mandamentos. Foram designados no livro do Êxodo, estão muito bem consignados e narrados. Está bom. Mas, desde Moisés até ao tempo de Nosso Senhor, durante esses séculos todos, foi sendo criada, foi-se formulando uma lei oral. Isso é mau? Não é mau. O grande problema é que, num dizer de um grande teólogo francês, ele dizia que o problema é que nós temos a lei de Moisés, que são só 10 mandamentos. Muito simplesmente. E que têm de ser observados. São a essência da lei. É a lei escrita, dada por Deus. E depois nós temos essa lei oral, que se foi acoplando em torno dos 10 mandamentos e foi sendo praticada e cada vez mais manuseada e acrescentada e acoplada. Chegou um momento em que a lei oral acabou por atrofiar os 10 mandamentos. Não é? E então Nosso Senhor, no Evangelho de hoje, vai cair em cima. Porque eles ficam escandalizados com uma pureza legal. Não é? Porque é que os apóstolos não purificam as mãos segundo os critérios que nós e os nossos antepassados temos? Não é? E o Nosso Senhor vai dizer: vocês são hipócritas. Querem aparecer como se fossem os maiores defensores da lei, quando vocês praticam aquilo que é externo à essência da lei. Vamos ver, por exemplo, aqui as regras do trânsito. Assim, para termos assim, uma ideia bem prática. Nas regras de trânsito, há certas leis que são essenciais. Não é? Sob pena de, não sendo praticadas, produzirem acidentes que podem ser mortais. Não é verdade? Então, por exemplo,
a lei do sinal vermelho, a lei do traço contínuo, a lei do, por exemplo, a pessoa deve olhar sempre que vai atravessar de um lado para o outro para ver se vem algum carro. São certas leis, até a pessoa por instinto pratica aquilo, porque são coisas essenciais. Agora, se nós formos ver as regras, e regras que até que vêm da comunidade europeia, aqui no caso da Europa, e que vão sendo acopladas também à essência das leis do trânsito, nós temos hoje em dia uma série de aspectos, de pormenores. Por exemplo, hoje em dia as placas têm de ser, antigamente eram pretas, agora são brancas. Depois temos os vidros não podem ser fumados, acima de 30%. O vidro traseiro são casuísticas, são práticas que podem ser assim ou assado, não é? Não fazem parte da essência da lei. A lei do trânsito, essencialmente, é a pessoa poder conduzir e chegar ao seu destino são e salvo, não é verdade? Então, há aspectos na lei que são fundamentais. Bom, agora, aqui no caso concreto, nós temos a lei de Deus, temos os 10 mandamentos. E temos estas leis, estas casuísticas que nunca mais acabam. Como se deve lavar o copo, como se deve lavar o jarro. E Nosso Senhor vai fazer ver que eles perderam a noção do fim. Eles perderam a noção do fim, que era o quê? Eles deviam praticar a lei, não é? Por amor de Deus. E eles estão a praticar a lei por amor da própria lei. O que é mais fácil? É purificar o copo ou purificar a própria alma? Porque purificar o copo é muito simples. Aliás, eles faziam uma aberração, porque eles purificavam o copo por fora e o prato por fora, sendo que o interior ficava todo sujo, não é? Mas porquê? Porque eles, quando fossem pegar no prato, assim já não se contaminavam, não é? Mas sendo que o prato interiormente estava sujo pela comida anterior. Então, nós vemos aqui já o contrassenso nessas regras, nessa pureza legal. Mas esta prática da lei, e sobretudo esta prática de uma lei que não é essencial, não é? Que não é fundamental, essa foi a perda de visão dos fariseus e dos escribas. Há um autor do século XVI, um padre teatino, chamado Lorenzo Scopoli, que escreveu uma obra muito interessante chamada O Combate Espiritual. E nessa obra, no início dessa obra, ele explica o seguinte: todos nós, a nossa alma é um combate, está em combate. Diariamente nós temos de combater contra nós mesmos, contra o mundo, contra o demónio, contra a carne, não é verdade? E tudo o que nós fazemos para empreender bem esse combate, para conseguirmos vencer, não é? Vencer nesse combate, tudo o que nós fazemos tem um objetivo, não é? Que é salvar a nossa alma. Toda a minha vida, não é? Sobretudo aquilo que mais está dentro dessa batalha espiritual, tudo isso tem um fim. Não existe por si. Não é? Eu não posso rezar o terço só porque eu tenho gosto de rezar o terço. Não. Eu vou rezar o terço porque eu tenho uma obrigação diante de Deus. Eu vou à missa, está bem, porque eu gosto de ir à missa, até vou todos os dias à missa, ótimo. Mas eu tenho de na missa, o meu objetivo não é só estar lá presente e que toda a gente me veja, não é? Ou para praticar esta tradição que eu já tenho, porque eu sempre fui habituado a ir à missa todos os dias, ou até todos os domingos, pronto. Não, eu tenho de ir lá para crescer no amor a Deus. É o fim é que vai determinar, ou seja, a intenção é que vai determinar a qualidade moral da minha ação. Então, o que os fariseus e os escribas faziam é que era o contrário. Eles faziam a prática legal das purificações como um fim em si. E eles tinham perdido a noção do essencial. Ou seja, eles tinham perdido a noção de que o mais importante mesmo não é purificar o jarro, ou purificar o copo, ou purificar-se depois de tocar num túmulo, ou andar 200 passos, ou menos ou mais de 200 passos a um sábado. Não é? Nosso Senhor vai dizer, o mais importante não é isso. O mais importante é o amor. E Nosso Senhor vem trazer a lei do amor. Não é? A lei do amor. Por isso é que Nosso Senhor vai dizer, quando Nosso Senhor vai curar ao sábado, Ele vai curar aos sábados. Não pode curar ao sábado, porque não se pode trabalhar. A lei do amor passa por cima disso. Isso é ritualismo. Se a pessoa ficar presa, a lei do amor passa por cima. Não é? Agora,
Tá bom, Sr. Padre, muito bonito. A lei do amor passa por cima. Então esses ritualismos todos que às vezes nos querem obrigar, então podemos despegar-nos disso tudo e mandar tudo para... Não, não podemos. Porque há a essência que nós nunca podemos desapegar. Qual é que é a essência? A essência, muito simplesmente, são os mandamentos. Por isso é que Nosso Senhor irá dizer: quem me ama, guardará a minha palavra, guardará os meus mandamentos. E então, vejam como Nosso Senhor vai dizer logo de seguida: é vão o culto que me prestam, e as doutrinas que ensinam não passam de preceitos humanos. Ou seja, em si, elas não estão erradas, mas são preceitos humanos, não passam disso. Mas vós deixais de lado o mandamento de Deus, para vos prenderes à tradição dos homens. Então, para eles, a tradição que vinham dos pais, dos avós, dos bisavós, dos grandes mestres do passado, dos grandes rabis, isso era o mais importante. Os mandamentos, matar, roubar, evidentemente que isso era mau, mas vejam que Nosso Senhor vai entrar em pormenores daqui a pouco. Mas ele diz: vós deixais de lado o mandamento de Deus para vos prenderes à tradição dos homens. E então Nosso Senhor depois, é curioso, agora ele vai chamar a multidão para que todos ouçam o que Nosso Senhor vai dizer. Vocês querem passar por bonzinhos? Sejam bonzinhos, não é? Queiram-se passar, porque realmente todos nós temos de ter boa fama. Mas aquilo que apresentamos deve ser um reflexo do que temos no nosso interior. Então Nosso Senhor vai chamar para que todos possam ouvir. E Nosso Senhor vai dizer: ouvi-me e procurai compreender. Não há nada fora do homem que, ao entrar nele, o possa tornar impuro. Porque, segundo essas leis rituais, não é? Ao tocar num túmulo, ficava impuro. Quer dizer, o que vem de fora, não é? Entrou ali nele, na pessoa, e ficou impura. Ou então comer um animal que fosse impuro, por exemplo. Comer um porco era um animal impuro. Não podiam. Se comessem, tinham de fazer uma série de abluções para poderem se purificar. E Nosso Senhor vai dizer: não há nada que, ao entrar no homem, o torne impuro. Isso foram as regras e as leis criadas pelos vossos antepassados. Mas o que sai do homem é que o torna impuro. Nossa, mas o que sai do homem? O que é que sai do homem agora? E então ele vai dizer: pois é do interior dos homens que saem os maus pensamentos. Maus. Aqui a palavra mau, no kakoi, que é usada no original grego, kakoi significa, vem de caco, não é? Porque é um pensamento mau que corrompe completamente, degrada a alma do ser humano. Ou seja, há certos pensamentos, certas intenções que degradam, ou seja, transformam a nossa alma em cacos. Em cacos. Ou seja, a nossa, digamos, grandeza moral, a nossa dignidade, a nossa honra, esfanica-se toda. Porquê? Porque foi tocada por má intenção. Então a nossa alma acaba por se corromper. E então o Nosso Senhor vai dar os exemplos. Todos estes exemplos são os mandamentos. Ou seja, são ataques aos mandamentos, mais concretamente. Então, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, cobiças, injustiças, fraudes, devassidão, inveja. É curioso que a inveja é a palavra, mesmo no latim, no grego, a palavra é olhos maus. A pessoa que tem olhos maus. Olha para as coisas e os olhos dela são maus ao contemplar as coisas. Não é? Porquê? Porque desejam o mal. Porque o outro tem, eu desejo-lhe o mal, só porque ele tem. E eu queria que aquilo que ele tivesse viesse para mim. Tem olhos maus. Depois, difamação, orgulho e insensatez. Então, nós temos aqui Nosso Senhor dar um elenco de pecados, realmente, que tornam verdadeiramente o homem impuro. Não é tocar no túmulo, não é tocar no prato, não é fazer o ritual assim ou assado. O que torna verdadeiramente o homem impuro é o que sai, são as intenções. E por isso é que nós na missa pedimos a Deus perdão pelos pecados que cometemos por pensamentos, palavras, atos e omissões. Mas vejam que começa com os pensamentos, porque
tudo começa com a intenção. Tudo começa com a intenção. Todos estes vícios saem lá de dentro, ou seja, do interior do homem, e são eles que tornam o homem impuro. Então vejam que há dentro do ser humano maus desejos que têm de ser combatidos. E é muito mais fácil combater práticas externas, digamos, fazê-las pôr em prática. Então, no caso concreto, sei lá, higienização, limpeza, mas primordial, tem de ser feita de uma forma perfeitíssima. Não pode dar aso a nada. Tá bom. E o interior do meu coração? Eu tinha essa rigorosidade assim para impedir que entre dentro de mim imoralidade. Dentro do meu olhar, imoralidade. Eu tento impedir o meu coração de procurar roubar ou ansiar por ter coisas que são de outras pessoas. Ou por fazer mal, assassinar. Ter desejos vingativos em relação a alguém. Ou em relação ao adultério. Desde que saia do coração e que a pessoa não dê um corte imediato, então já houve pecado. Já houve má intenção. Já houve esse caco cá dentro. Ou seja, a graça de Deus, a pessoa vivia na graça de Deus, a graça perdeu-se. Porquê? Porque ela deu aso ao pecado, deu aso à má intenção. Então, caríssimos irmãos, nós temos neste domingo esta confrontação entre a lei que é essencial para a nossa vida, a lei de Deus, os 10 mandamentos, e depois aquelas práticas que às vezes até são sofismas para escondermos a não prática da lei. Aqueles rigores, aqueles aspectos de casuísticas, aqueles aspectos, aqueles pormenores, fazer tudo muito perfeitinho, mas tudo que é secundário, não é? Porque o que é importante eu faço. Vou à missa só de vez em quando. Eu tenho uns maus pensamentos de vez em quando, não sei o quê. Mas o resto, diante dos outros, tudo feito na perfeição. Tudo na perfeição. Cuidado, porque pode ser que eu também esteja a participar da hipocrisia dos fariseus. Não é? Se eu me dou conta disso, é muito simples. É eu me dar conta que, eu tenho sido assim, então eu devo procurar alcançar o meu fim. Não é ficar nisto. É procurar alcançar a minha meta, amar a Deus. E como é que eu amo a Deus? Praticando o essencial. Tão simples. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não levantar o seu santo nome em vão. Guardar domingos e dias santos. Honrar pai e mãe, etc, etc. Vejam como tudo o que eu acabo de dizer está corroborado nas outras leituras deste dia. Porque na primeira leitura do livro do Deuteronômio, Moisés diz assim ao povo: escuta, Israel, as leis, ou seja, os mandamentos, os 10 mandamentos e os preceitos que vos dou a conhecer, ponde-os em prática para que vivais e entreis na posse da terra que vos dá o Senhor. Então, para viver é necessário cumprir esta lei. Quer dizer, o resto, se for praticado ou não for praticado, é o menos. Mas a essência não pode deixar de ser praticada, sob pena de perdermos a noção do nosso fim. Não é? E São Tiago também vai dizer algo muito interessante, porque neste trecho de São Tiago, que nos é dado como na segunda leitura de hoje, São Tiago irá dizer: sede cumpridores da palavra. Ou seja, sede cumpridores dos preceitos, dos ensinamentos, dos mandamentos, e não apenas ouvintes, pois seria enganar-vos a vós mesmos. Vai imaginar o que é isso? A pessoa está a se enganar a si mesma. É mais ou menos como uma pessoa que sabe que tem um bolso roto, não é? Tem preguiça de cozer o bolso, está roto, e sempre que ela mete uma coisa no bolso, vai pôr-lhe do chão, e ela fica a perder tudo, mete uma nota no bolso, mete uma moeda no bolso, mete a carteira no bolso. Está a se enganar a si mesmo. Minha senhora, acorda, você está com o bolso roto. Coza o seu bolso e você vai ganhar mesmo o que está a receber. Senão é perda de tempo, não se engana a si mesmo. Por que o Padre está a dizer isto aqui? É porque muitas vezes, caríssimos irmãos, nós ouvimos tanta catequese, tínhamos a catequese quando éramos crianças, vamos todos os domingos à missa e não nos damos conta, ou não queremos ver, que estamos cheios de más intenções. Cheios de más intenções. Não é? Ou seja, nós ouvimos a palavra, entra por aqui, sai por aqui. Se entrar por este lado, sai para o outro lado. Somos apenas ouvintes.
Por isso é que escandaliza, às vezes, eu conheço tantas vezes isso, certamente já me deves ter ouvido também, eu não vou à igreja porque as pessoas lá são piores do que as que estão fora. Porque quem está, às vezes, na igreja, não digo que sejam todos, graças a Deus não são todos, não é? Mas às vezes há pessoas que estão na igreja, apenas ouvintes, ficam com a consciência tranquila. Já cumpri com o meu preceito. Não! Está-se a enganar a si mesmo. Ou você coloca isso em prática e procura arrancar da sua alma, não é? Por amor a Deus, ou procura arrancar tudo o que é mau pensamento, imoralidade, roubo, assassínio, adultério, etc. Ou procura fazer isso. Ou você está-se a enganar a si mesmo. Deus exige isso de nós. Porque Deus é o nosso fim. Não são as coisinhas que nós fazemos, não é? Mas Deus é o nosso fim. E eu, para mostrar que realmente procuro amar a Deus e procuro alcançar a Deus, eu não posso prescindir dos mandamentos. Eu posso prescindir de tudo o resto. Posso prescindir do convívio social, posso prescindir desta roupa ou daquela roupa, deste ou daquele amigo, enfim, daquele carro ou daquela casa, mas do essencial eu não posso prescindir. E é o que nosso Senhor hoje nos quer fazer ver. Nós temos de ouvir a palavra e temos de nos alimentar com essa palavra. Só assim nós realmente poderemos praticar verdadeiramente a religião e sermos puros de coração. Caríssimos irmãos, que todos os nossos atos, as nossas atitudes, as nossas práticas sejam sempre um reflexo autêntico, um reflexo brilhante, louvável de toda aquela riqueza que nós trazemos dentro do nosso coração. Que Nossa Senhora para tudo isto nos ajude. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.